Boa noite, meu amigo João. Tranquilo? Tudo bom, Marcos? Tudo na paz, graças a Deus. E você? Tudo na paz, graças a Deus. Escuta bem? Tudo em paz. Tá me ouvindo direito? Tô. E você, me escuta? Escuto. Ah, então beleza. Podemos começar, né? Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início agora a mais uma atividade do nosso evento virtual, né? Desde o mês passado a gente começou a fazer uma série de atividades online, professores, alunos e convidados sobre temáticas diversas, né? Esse evento o nome dele, né, intitulado Reflexões da Geografia em Tempo de Pandemia, e a gente vem debatendo diversos assuntos, como a precarização da ação, tempo geológico, manguezais, questões emocionais, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o professor Marcos Nascimento. Né? É importante colocar os colaboradores desse evento, são 10 mãos envolvidas. A gente tem organizado pelo curso de Geografia do Instituto Federal do Ceará, em parceria com os laboratórios, né, o LecGel, LEPEG, o Unigel, que é o que a gente faz parte, o MAC, o Cenistas e o NEAB. Né? E hoje a gente vai falar sobre geodiversidade, geoparques, com o professor Marcos, que é um convidado de peso muito especial, muito querido por todo mundo da academia que trabalha com essa temática. Então, boa noite, professor. Né? É um prazer estar aqui com você. Então, né, a gente vai falar de geodiversidade, de geoparques, e isso tem um motivo que é a nossa realidade local e a realidade do professor Marcos lá na região do Seridó. Nós juntamente com a e a Secretaria do Estado, iniciando a proposta do Geoparque, o Geoparque Sertão Monumental, ano passado. Ele está em fase bem inicial, né? Tem o seu primeiro produto, que é um relatório técnico-científico, e lá com o Marcos a gente tem o exemplo que é indicado como o melhor exemplo de planejamento, organização, que é o Geoparque, que ele já espera ser o parque, né? Professor Marcos, queria apresentar ele de uma forma mais detalhada no currículo. Ele é geólogo, em geodinâmica e geociência, doutor na mesma área, tudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E doutor, além disso, trabalha na Serviço Geológico do Brasil e é coordenador técnico de pesos, tem muitas publicações e, além de tudo, né, é um grande ativista da causa. Uma pessoa que defende a ideia. Então, professor, é um prazer estar aqui para suas considerações iniciais. Ok, João. Eu que agradeço inicialmente o convite à equipe do Unigel e da DFCE, toda essa turma aí que apoia, né, patrocina e dá suporte às atividades de vocês, seja agora nesse momento com a live e nos trabalhos presenciais. Quero agradecer também ao amigo Felipe, o parceiro que a gente se conhece já há um certo tempo, pela oportunidade de a gente popularizar conhecimento geológico e, de certa forma, contribuir um pouco com mais um projeto de geoparque no Brasil, que é o Sertão Monumental, e que acredita que sim, o
território tem uma grande potencialidade. Tive o prazer de alguns anos atrás, acho que 3, 4 anos atrás, estar em Quixadá, em fazer um levantamento junto com um amigo, professor Rubinson, do Departamento de Geografia, lá da UFC, né? E a gente sentiu e viu no território essa potencialidade toda. Então, eu fico muito feliz por vocês não só estarem tocando o barco com relação a esse trabalho, por a gente estar aqui junto, trocando essas informações, tá bom? Ótimo. Fica aí à vontade, o que você precisar da gente, a gente está aqui. Com certeza a gente vai precisar, já tem muitos convites, inclusive do futuro trabalho de campo aqui, né? Professor, eu acho que para começar a conversa, seria interessante a gente debater um pouco e explanar para a comunidade geral o que é geodiversidade, né? Porque existe um outro termo, que é biodiversidade, que há muito tempo já é utilizado, já está no cotidiano das pessoas, já faz parte de políticas públicas, mas geodiversidade ainda não atingiu esse nível, né? Porque talvez seja um termo mais novo, né? Então, eu queria inicialmente que, se possível, explanasse um pouco o que é essa geodiversidade e o que ela contribui aqui para as nossas vidas, né? Tá, ok. Vamos lá, vamos tentar, de forma resumida, até para poder apoiar quando a gente for falar sobre geoparques, do qual o real significado da palavra geodiversidade. Mas trazendo o gancho para a primeira que você falou, que é a diversidade, se a gente nessa live fosse fazer uma enquete, eu garanto que desses quase 50 pessoas que estão aí participando nesse momento, a gente, com certeza, ia ter uma resposta para a pergunta o que é biodiversidade. E muitos iam rapidamente pensar na questão dos seres vivos, na fauna e na flora. Então, se a gente tirar os seres vivos, a fauna e a flora, a base para a vida na Terra é o sinônimo de geodiversidade. Então, geodiversidade, dentre vários conceitos, tá? E que muitos foram cunhados na mesma época, onde biodiversidade veio ter mais força, que foi no início da década de 90, principalmente com a Rio 92, geodiversidade ela pode ser considerada todos os processos, todos os fenômenos, tá? Que vão dar origem ao que nós chamamos de elementos da geodiversidade, que são, fisicamente falando, os minerais, as rochas, o relevo, os fósseis, o solo, alguns autores acrescentam a água. Tudo isso é base para a vida na Terra. Então, o meio físico, o meio abiótico, é aquilo que nós usamos como sinônimo de geodiversidade. Então, a gente pode separar a Terra em dois grandes contextos. Aquele do meio físico, tá? Que é a geodiversidade, e aquele do meio biótico, que tem vida, fauna e flora. Só que eu não gosto muito de fazer essa relação de que tem vida e não tem vida, porque para mim geodiversidade tem vida. Eu brinco, inclusive, com meus alunos, digo, fique perto de um vulcão entrando em erupção, sinta um terremoto, você vai ver que a Terra está viva. Está viva também. Então, em resumo, geodiversidade é isso. Se eu prolongar um pouco mais no conceito, eu posso trazer também a conotação de valores que essa geodiversidade tem. E aí a gente pode trabalhar 3 principais valores. É onde você entende o científico, é aquele onde a maioria das pessoas estão voltadas à academia, a projetos de pesquisa, professores, alunos, pesquisadores. Tem também um valor educativo dessa geodiversidade, onde a gente consegue levar esse conhecimento para professores, alunos do ensino fundamental, do ensino médio, e tem um valor turístico, que é aquele onde você consegue contemplar a divulgação desse conceito na prática com inúmeras pessoas sem estar atrelada ao meio científico, meio acadêmico. Então a geodiversidade também tem os seus valores. E esses valores, quando alcançam um nível excepcional, patrimonial, a gente entra em outro conceito, que é o conceito de patrimônio geológico. Ou a gente pode abreviar de geopatrimônio. E para nós, patrimônio geológico é um patrimônio que eu brinco, é um patrimônio guarda-chuva, onde cada aba desse guarda-chuva, a depender do elemento da geodiversidade que a gente está trabalhando, seja o relevo, seja o fóssil, o mineral, eu vou ter nomes particulares. Então, por exemplo, se eu estou tratando de relevo, eu vou trabalhar especificamente o patrimônio geomorfológico.
Sim. Se eu estou tratando os fósseis, o patrimônio paleontológico, né? Se eu estou tratando, por exemplo, da questão das águas superficiais e subterrâneas, eu vou trabalhar com patrimônio hidrogeológico. Então, são dois conceitos que seguem, de certa forma, em conjunto, onde o primeiro é um conceito mais amplo, lato sensu, assim dizer, que é a geodiversidade, e o outro é mais restrito, stricto sensu, é o patrimônio geológico. Beleza, professor, ótimo. Esses locais de patrimônio geológico, a gente pode colocar todos como dentro daquela categoria de geossítios, né, que são a base para a formação ali dos geoparques, né? É isso? Perfeito. E aí eu tenho locais de né? interesses geológicos, né, onde nós da geologia, da geografia, trabalhamos e chamamos de afloramentos, né, naturalmente falando, onde nós vamos lá para o campo descrever essas informações, seja o mineral, a rocha, o relevo, o fósforo, dentro do conceito, né, da concepção de uma área da geociência chamada de geoconservação, nós temos os geossítios, que são esses locais de interesse geológico e que apresentam uma delimitação com elementos da geodiversidade apresentando esses valores característicos, seja do ponto de vista científico, educativo e ou turístico. Então, esses locais, outrora por nós muitas vezes chamados de afloramentos, hoje, na temática da geoconservação, nós chamamos eles de geossítios. E uma área, ou melhor dizendo, um território que apresenta uma quantidade significativa de geossítios, que apresenta esses valores científico, educativo e turístico, onde o trabalho de inventário e o estudo permite identificar um patrimônio geológico, essa área ela pode sim se tornar um geoparque. Não é só por isso, por ter esses geossítios inventariados, catalogados, descritos e colocados à luz desses três valores, que o território pode ser considerado um geoparque. Mas é o pontapé inicial para qualquer projeto de geoparque na parte do mundo. É o que vocês, de certa forma, fizeram inicialmente com essa região aí do Sertão Monumental, porque qualquer projeto de geoparque faz um trabalho de inventário desse patrimônio geológico. Ótimo. Eu ainda não conheço, né? Conheço apenas aqui o Araripe. E o Sertão Monumental também tem muitos pontos de interesse geológico, principalmente geomorfológico, né? Aqui há uma grande quantidade de relevos, formações geomorfológicas, que permitem uma vista atrativa, além de alguns patrimônios arqueológicos também e paleontológicos, né? Mas eu acho também que é uma dúvida que é geral ainda, é o que é um geoparque, né? Essa ideia, ela nasce, né, lá a partir do programa da Unesco de promoção da geociência e dos geoparques. Eu peguei aqui os dados no site, hoje são 147 geoparques no mundo, 41 países têm geoparques. A grande maioria dos geoparques estão ou na China, né, ou na Europa. Na América do Sul a gente só tem 5 e no Brasil só tem 1. E possivelmente daqui a pouco a gente vai ter pelo menos 2, né? Tem 2 candidatos e um forte candidato é o Geoparque Seridó, né? A gente espera que seja o segundo, né, a participar dessa lista. Então, o que é o Geoparque mesmo? Assim, o que ele promove, o que ele traz de positivo, né, para a ciência, para a sociedade, para a academia, de uma forma geral? Perfeito. Então, vamos lá. No geoparque, se você for pegar o conceito postulado pela Unesco, né, porque o geoparque ele faz parte hoje de um programa internacional da Unesco. Então, a Unesco tem um programa internacional de geociências e geoparques, onde esse programa ele é separado em 2 vertentes. Uma vertente voltada especificamente para a questão das geociências, tá? E uma vertente voltada para a questão dos geoparques, é o que nós chamamos de geoparques mundiais da Unesco. E o conceito de geoparque é nada mais, nada menos que áreas geográficas únicas e unificadas
Então, por quê? O que significa áreas geográficas únicas e unificadas? É entender o quão único aquele território é a nível mundial. Então, por isso que muitos geoparques têm características geológicas, geomorfológicas, que são únicas. É um relevo único, é uma presença de uma rocha, de uma mineralogia, de um evento metamórfico, de uma evolução estrutural única, tá? E quando ele diz que são áreas geográficas únicas e unificadas, é que se o território é delimitado por mais de um município, esses municípios têm que estar interligados entre si, têm que estar unificados. Eu não posso ter 2, 3 municípios numa região e um município em outra região e dizer que esses 3 municípios fazem parte de um geoparque. Então, áreas únicas e unificadas é isso. A segunda parte do conceito é quando ele fala que você precisa ter um patrimônio geológico de valor internacional. Então, isso traz uma outra característica. Esse patrimônio geológico que foi inventariado, ele tem isso repetido inúmeras vezes em outras partes do mundo, ou ele é único, né? Ou ele tem, nessa questão única, uma característica científica, didática, que é explorada nacional, mas também internacionalmente. E como é que eu meço isso? Por exemplo, através das quantidades de publicações. Então, um cuidado que o Sertão Monumental precisa ter nos trabalhos futuros. Tentar medir isso através de métodos quantitativos, avaliações quantitativas, existem várias na literatura, mas até mesmo qualitativa para verificar. Aquelas paisagens são únicas, aquele relevo modelado naquele granito, com aquelas características, aqueles inselbergs, com aquela quantidade, como a gente diz aí no Ceará, aquela ruma de inselbergs, é único, e a gente sabe que sim, são poucos lugares no mundo que tem aquela característica. Né? Então você já sai com esse diferencial. Além disso, a terceira parte do conceito é, tudo isso tem que estar envolvido dentro de uma visão holística e com uma gestão que passe por desenvolvimento econômico, tá? E por processos de conservação. Então você tem que ter atrelado a esse território não só esse patrimônio geológico único, dentro de uma área unificada, mas que isso se desenvolva à luz de um processo territorial sustentável, passando pela conservação desse patrimônio natural, pela educação, então seu uso educativo, e pelo desenvolvimento sustentável, por exemplo, na ótica do turismo. E uma das atividades do turismo que promove essa divulgação do patrimônio geológico é o geoturismo. Então, o geoparque, em resumo, área territorial única e unificada, com patrimônio geológico internacional, que promove desenvolvimento sustentável no território. E aí, o que é que isso traz de bom para o território? É que, agregado a isso, você associa a um patrimônio biológico existente, uma fauna e flora, a questão do patrimônio cultural presente, seja ele material e imaterial, ou tangível e intangível, tudo isso junto e misturado, promovendo o desenvolvimento das comunidades locais, através de várias atividades, isso vai fazer com que o território se desenvolva e traga benefício socioeconômico. Então, se a gente conseguir agregar tudo isso e promover o desenvolvimento socioeconômico do território, à luz do conceito inicial que eu falei, eu tenho um geoparque. Agora, se esse geoparque vai poder entrar dentro da lista dos 147 geoparques do mundo, aí é um outro processo. A gente vai já falar desse processo, de como se integrar essa lista, mas isso aí é um outro processo. Mas a gente não precisa, e aí é uma opinião particular, a gente trabalhar já com a gana, com a vontade de fazer parte dessa lista, não. O ideal é a gente trabalhar promovendo o desenvolvimento do território, favorecendo com que a população, que as comunidades se desenvolva socioeconomicamente com esse trabalho. Depois, um futuro, e aí quanto tempo esse futuro vai levar, vai depender da equipe, tá? É que se prepara todo o processo para se candidatar ao Programa Mundial de Geoparques. Ótimo, professor, excelente explicação. Como o senhor falou, né, é muito além do que rochas e minerais, é um projeto de desenvolvimento social, econômico, social, que promove a sustentabilidade, né? Então, eu pego a fala do professor Rafael Soares, lá
da URCA, né, que ele sempre fala, geoparques são pessoas, né, tem que ter uma apropriação das comunidades que estão vivendo ali naquele território para que tenha sentido, né, que se envolva. Agora me diga uma coisa, falando da sua experiência lá no Seridó, né, que o destaque aqui para quem está nos assistindo é colocado como o projeto a ser seguido, o modelo a ser seguido, tá? Porque foi muito bem construído, com calma, pensando no objetivo maior, que é dar sustentabilidade e, como consequência, ter a chancela lá da Unesco de ser um novo geoparque, tá? Então, eu queria saber como é que está dando a aceitação lá pela comunidade, pela sociedade geral. E eu vi essa sociedade, para a gente conseguir conversar um pouco mais de idade, setor público, né? Principalmente prefeituras e estados, são 6 municípios, né? Sim. Aqui a gente tem 2 municípios, que é Quixadá e Quixeramobim, como está dando no setor privado e como está ocorrendo com as comunidades que vivem em torno desses geossítios, dessas áreas de interesse geológico, certo? Mas antes de você responder, por favor, eu queria só colocar aqui no final da live, pessoal, a gente vai deixar um tempinho reservado para perguntas, tá? Dúvidas. Então, guardem aí as suas dúvidas para o final, tá? E a gente vai fazendo o que for possível, tá bom? Então, professor, a palavra é sua. Beleza. Pronto, então assim, com relação às perguntas, eu vi que algumas apareceram aqui, eu peço desculpa, a gente não está respondendo agora, mas eu prometo que depois a gente vai ver com calma essas perguntas e responde aos colegas, tá certo? Já com relação ao que o João perguntou, deixa eu me antecipar uma questão da candidatura, que muitas pessoas perguntam e vai desaguar na resposta com o que você me indagou. Todo esse processo, depois que ele é feito, e você coloca ele na prática, a própria Unesco pede que você esteja realizando atividades há pelo menos 1 ano no território, né? Você vai ter que partir para aquilo que a Unesco pede, que dentro do processo de candidatura são algumas etapas. A primeira dela é a submissão de uma carta, tá, de intenção. Quem emite toda essa documentação que você está agora, quem emite não é o Geoparque ou o projeto de Geoparque. É o governo federal, afinal a gente está tratando de um programa internacional. Então, como o Brasil é chancelado junto à Unesco dentro desse programa, toda a documentação parte do Brasil. Então você prepara toda a documentação, entrega para o Ministério de Relações Exteriores, existe um setor lá dentro do Itamaraty que trabalha exclusivamente com projetos voltados a programas internacionais da Unesco. Então, um deles é o Geoparque, e aí a equipe dessa divisão do Itamaraty é que envia essa documentação. Tudo isso sem burocracia, tudo isso por e-mail, por exemplo, arquivos anexados via e-mail. Então, o primeiro documento é uma carta de intenção. É um documento de 1 a 2 páginas, simplesmente você dizendo por que você tem interesse em fazer parte desta lista de geoparques mundiais. Depois, isso tudo tem prazos. Tá? No caso da carta, é até dia 1º de julho do ano corrente. Entre 1º de outubro e 30 de novembro, se submete alguns documentos, dentre eles um dossiê de candidatura, que é um documento de 50 páginas, contando a história geológica, biológica, cultural, tem que estar lá contido informações sobre o plano de gestão, desenvolvimento do território, tem que falar sobre a questão de marketing, tudo isso dentro do que está proposto no sumário da Unesco. Além disso, tem um formulário de autoavaliação em Excel, com centenas de perguntas, separado em 8 planilhas, 8 abas, e vários outros documentos, como documentos de apoio das instituições, sejam elas pública, privada, tá? Então, tudo isso compõe esse documento para o dossiê. Quando você envia o dossiê, tá, para o Ministério de Relações Exteriores e ele envia para a Unesco, eles vão avaliar se toda a documentação está ok. Estando ok, você continua no processo. Aí a terceira etapa do processo vem no ano seguinte, que é agora onde nós estamos, que é 2020. A gente começou tudo isso em 2019.
E em 2020 a gente recebeu em janeiro a confirmação que toda a documentação está ok. Então hoje nós somos geoparques aspirantes. Não somos mais projetos e nem ainda somos geoparques mundiais. Por quê? Porque a gente vai receber ainda uma missão com 2 avaliadores da Unesco, que eles vão passar aí 4 a 5 dias no território, verificando tudo aquilo que a gente colocou no dossiê e também preenchendo o formulário de autoavaliação, só que agora na visão deles. Porque depois eles vão computar os valores desse formulário com aquele que nós obtivemos com a nossa análise. E aí, juntando isso, mais as informações que eles coletaram em campo, eles vão dizer se realmente a gente tem condições de ser um geoparque mundial ou se a gente ainda precisa corrigir pequenas falhas. Então, tem essas 2 possibilidades. E a terceira possibilidade é eles verem que infelizmente, da forma que está agora, não tem nem como corrigir você se transformar em geoparque mundial. Então, é melhor que vocês continuem os trabalhos e daqui a alguns anos, 2, 3 anos, submeta novamente. A gente espera estar nesse primeiro grupo, que é quando eles vão dizer que está tudo ok. E aí, para isso, a gente precisou, nesses últimos 5 anos, o projeto da gente fez 10 anos, agora dia 19 de abril, mas efetivamente nos últimos 5 anos é que a gente está trabalhando mais forte com as parcerias público-privadas. Os primeiros 5 anos, 2010 a 2015, foram trabalhos mais técnicos científicos. Muitos trabalhos acadêmicos, divulgação em eventos, discussões sobre metodologias. De 2015 para cá, nós mergulhamos mais forte no território. Então, começaram a haver algumas mudanças, como, por exemplo, a de coordenação geral. Hoje, o coordenador do território é uma coordenadora, né? Vejo que as mulheres sempre na frente, sempre fortes, é a Janaína Medeiros, que eu acredito que esteja aí na live, né? E eu não, eu deixei de ser o coordenador geral por 2 motivos. Primeiro, porque Janaína, além de entender, é nacional, é do território. E lá ela, obviamente, reside. Então eu fiquei responsável pela coordenação científica. Né? Eu coordeno um grupo de 19 pessoas, envolvendo aí a academia, então o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Serviço Geológico do Brasil, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, tem pessoas voltadas à área de geologia, geografia, turismo, administração, direito, que integra esse comitê científico. O Geopar tem uma equipe técnica formada por 9 pessoas, envolvendo a coordenadora do território, coordenador científico, coordenador de marketing e divulgação, coordenador voltado à questão de legislação, né, um advogado, e 6 pessoas, uma de cada município. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, os gestores públicos, os prefeitos e os vereadores ligados às câmaras municipais abraçaram a causa, abraçaram o projeto, e cada município tem uma pessoa cedida que trabalha diretamente com as ações do Geopar. Associada a isso, nós temos entidades parceiras, seja entidades do terceiro setor, ONGs, associações, cooperativas, sindicatos, bem como a iniciativa privada, principalmente ligadas à rede hoteleira, tá? Ligadas às redes de restaurantes, onde essas pessoas viram no Geoparque uma nova forma de gestão territorial e uma nova forma não só de promover o território, mas de desenvolvê-lo no aspecto socioeconômico que valoriza a comunidade, a população. Então, cada um contribui da forma que pode, cada um ajuda na forma que mais traz benefícios, né? E tudo isso coordenado por essa equipe de gestão dentro de um consórcio público intermunicipal formado pelos 6 municípios. Ótimo, professor. Imagino que tenha sido um desafio muito grande, né? Porque são muitos atores, né? São 6 municípios, já é uma tarefa muito difícil de tantos prefeitos, vereadores, né? Agentes políticos, muitas pessoas. Então, imagino que tem que ser um projeto de muita conversa, muita parceria, de muita confiança, né? E comprometimento, é uma palavra-chave que a gente usa muito. Comprometimento. Comprometimento, né? É uma palavra-chave, né? Você tem que estar comprometido com esse desenvolvimento do território,
pode ser na área da geologia, da biologia, do artesanato, da gestão, do turismo, mas você tem que estar comprometido. Por exemplo, um parceiro, um ator forte comprometido com o Geoparque é o governo do Estado. Então, o governo do Estado, tanto o governo atual, né, à frente aí com a governadora Fátima, como o governo anterior, né, com o Robson Faria, nós temos neles, em especial na Secretaria Estadual de Turismo e na Empresa de Promoção Turística do Estado, hoje a Secretaria à frente, né, a Secretaria Aninha e a Improtur, tá? Você tem dentro dessa equipe pessoas que estão apoiando. E aí esse pessoal, né, o Bruno da Improtur, a Aninha, mas anteriormente outros, junto com a Procuradoria do Estado, solicitaram ao governo, tá, um grupo de trabalho de em torno de 20 a 25 entidades, onde discutimos durante um ano e meio, até 2 anos, qual o melhor modelo jurídico para instituir o Geoparque. E esse grupo de trabalho não serviu só para instituir o melhor modelo jurídico, mas também para mostrar o quão todos os atores estão comprometidos. E aí nesse grupo de trabalho tinha várias entidades do governo do Estado, algumas entidades do governo federal, secretarias municipais, prefeitura e Câmara Municipal. Além de 2 representantes das comunidades de cada município. Então, essa turma, sim, foi o que trouxe muitos benefícios para o território e fez com que o Geoparque hoje avançasse da forma que está avançando. Ótimo. O professor já até colocou, e eu queria destacar, o turismo, né? Existe dentro dos estudos de universidade o termo geoturismo, né? E eu fico colocando aqui no Ceará, e eu acho que é o mesmo caso do Rio Grande do Norte, que nós temos um turismo ainda muito de praia, né? A maioria dos nossos turistas vem para conhecer o litoral, né? E eu queria que o senhor relatasse, desculpe, né, senhor, de novo. Senhor, não. Nada. Como é que acontece, como é que está sendo o turismo, o geoturismo no Seridó? Quais foram as mudanças que ocasionaram a partir dos projetos que estão sendo desenvolvidos? Perfeito. O Geoparque tem 2 vertentes muito fortes hoje. Uma é o turismo, o carro-chefe inicial, né? Basicamente a gente começou focado nisso, e o segundo é a educação, que de certa forma contribui para o geoturismo e vice-versa. E o geoturismo no território, ele traz 3 benefícios. O primeiro é você interiorizar o turismo. Então, você desmistificar muito essa ideia do tradicional turismo de sol e mar, de sol e praia, né, que é muito forte em Natal, obviamente é muito forte em Fortaleza, litoral nordestino como um todo. E aí, como é que a gente tira o pessoal da beira da praia, né, da cervejinha, do camarão, do sol, da água, né, da raquete, da bola, leva os cabas para o interior, né? Para o quê? Para ver sol? Mas sol eu estou vendo no litoral. Mas eu posso ver paisagens diferenciadas, eu posso associar essa paisagem uma fala, uma cultura, uma gastronomia diferenciada, que eu não vou ter no litoral. Então você começa a agregar características que são atrativas. Mas para nós do Seridó, tudo isso não teria tanta atratividade se não tivesse associado a característica cultural do território, mas principalmente a população. Então você tem pessoas que te recebem de forma fantástica, você tem com essas pessoas uma linguagem única, um bate-papo prazeroso. Então tudo isso associado a uma comida, uma bebida característica, onde você consegue juntar isso, conhecer sítios arqueológicos, serras, minerais, rochas e fósseis, você só vai ter isso no interior. E no caso do Seridó, isso permite com que, primeiro, você consiga trazer visitantes, consequentemente, associado a esses visitantes, você está vindo com guias preparados,
Então, a gente tem uma parceria com o SENAC, e com o SENAC nós temos o curso chamado Técnicas de Guiamento em Geoturismo. Nós temos quase 40 guias no território capacitados para interpretar essa paisagem e levar ela de forma, com uma linguagem acessível ao visitante. Nós temos no estado quase 150 guias já capacitados, que podem trazer você do litoral para o interior. Um outro fator que o turismo trouxe e agregou benefício é com o artesanato único e diferenciado. Então nós temos geoprodutos que está atrelado a uma identidade local que você só vai achar aqui. Então você vai ter, inclusive, artesanatos que são únicos. Então você vai ter, por exemplo, pessoas como um colega, o amigo José Evangelista, que usa restos de rochas das pedreiras, quartzito, e faz pinturas rupetes idênticas dos que estão nos sítios arqueológicos. Você pega o Adriano Campelo, que é outro artesão, que pega seixos de quartzo, né, e faz desenhos, remete características do sertão ao seixo de quartzo, onde deixa de ser um simples seixos e passa a ser uma arte. Além disso, você agrega valor à questão da culinária, onde as pessoas usam elementos identitários, como, por exemplo, o fruto do cactus, que faz a geleia de gogóia, o licor de gogóia, onde você só vai ter aquilo no interior. Então você vai ter que sair do litoral para vir para cá. Então você começa a agregar valor em virtude de um turismo que outrora não era realizado, mas que agora está. E estando sendo realizado de forma planejada, organizada e com comprometimento dos atores, a gente começa a ver, por exemplo, a iniciativa privada colocando dinheiro para fora e fazendo o quê? Pousadas, restaurantes, montando agências de turismo, de receptivo, favorecendo com que essas pessoas que outrora pensavam em sair do interior para ganhar o seu dinheiro no litoral, se mantêm no interior e preparem a infraestrutura para o visitante chegar. E que não é aquele visitante que vai vir em ônibus de 40, 50, 60 pessoas, tá? Mas vai ser um público diferenciado que vai promover o geoturismo, o turismo de aventura, né? Um turismo diferenciado, como uma amiga minha, né, e que está conosco dentro do projeto, a Nayara bem fala, né, um turismo responsável. É verdade. Um turismo onde a questão responsável parte não só do visitante, mas de quem está no território recepcionando e quem está no território abraçando e recebendo o turista. Então, a gente tem muito orgulho em dizer, o turismo no Seridó é uma coisa antes do Geoparque e depois do Geoparque. E a gente está trabalhando no mestrado com o amigo Endel, mensurar isso. Como é que era antes e como é que é depois que o Geoparque Seridó chegou. E olha que a gente ainda nem é Geoparque Mundial da Unesco. Incrível, professor. Mas são mais de 10 anos de trabalho já, né? Então, tem muita coisa ali sendo desenvolvida, né? E eu destaco da sua fala duas coisas que me chamam a atenção, principais. É a questão da identidade, que eu vejo que isso é um ponto essencial, pelo que eu tenho visto em todos os geoparques. Aqui, na nossa região do Sertão Monumental, há uma valorização, um conhecimento pelos residentes que a academia ainda nem conhece, né? Porque eles conhecem cada trilha, cada local, e entendem que aquilo ali é diferente, que não ocorre em outro local. Então, a própria academia ainda não conhece todo o território, porque ainda falta conversar mais com as comunidades, né? Que elas são as grandes beneficiadas de um projeto como esse, né? Que é agregar o valor, né? Agregar a sustentabilidade ao território. Eu também queria colocar que é muito importante a forma como esse turismo é colocado, como ele é feito, né? De uma forma mais respeitável, mais racional. A gente sabe que todas essas áreas que têm um interesse, uma beleza cênica, onde tem uma caverna, onde tem um fóssil, elas são muito atrativas, inclusive para pessoas que são desinformadas, né? Então acaba às vezes gerando ali um impacto de um turismo, digamos assim, mais predatório, na verdade. Eu acredito que um dos pontos positivos
do Geoparque é fazer esse trabalho de intervenção turística, educativa, na conscientização das pessoas que visitam esses locais, não é verdade? Com certeza. Para você ter uma ideia, eu brinco muito, nós temos aqui, de acordo com o último censo, em torno de 115 mil pessoas. Quando eu digo aqui, é lá no território do Geoparque, junto aos 6 municípios. A gente quer alcançar, pode ser uma utopia, mas a gente quer alcançar os 115 mil habitantes, nem que seja para chegar com um folder na mão e explicar para ele o que é o Geoparque e o quão aquilo é importante para onde ele está. Porque não adianta você trabalhar um território à luz de qualquer temática, seja geoparque, turismo, educação, ciência, nossas pesquisas acadêmicas, se a gente não trouxer o resultado como benefício para a população. Mas antes disso, a gente quer saber, a população ela tem interesse? Ela quer? Né? Ela permite com que tudo isso que possa vir como benefício efetivamente sejam desfrutados por eles, porque se não for, tem que ter outro diálogo. Então, inclusive até um conselho que eu dou a vocês que estão numa etapa inicial de projeto. Não faça diferente de como a gente fez no Seridó. Tente fazer concomitante, ou até mesmo a partir de agora, leve junto esse processo de crescimento do projeto de Geoparque, sempre em paralelo com a população. Como, professor? Saia dos muros do IF, saia dos muros da UFC, saia dos muros de outra entidade acadêmica e vá para o território. Busque as pessoas que estão ligadas às associações, os sindicatos, os gestores. Tá? Vá na casa de Maria, vá na casa de João, vá na casa do Pedro, vá na casa de Dona Pretinha e tente e busque explicá-los o quão um geoparque, dentro dessa ótica de desenvolvimento sustentável, é importante e vai trazer benefícios para o território. Então, se fizer isso concomitante aos trabalhos de pesquisa, a coisa flui melhor. E fica mais fácil de vocês poldarem e corrigir eventuais erros que poderão vir no futuro. Ótimo. É uma boa dica. Uma outra coisa que eu queria colocar também é o conceito de geoconservação, né? Que a gente estava tocando agora, a questão da conservação desses sítios. Como é que foi a experiência de vocês aí no Seridó, de promover essa sensibilização da comunidade, tendo em vista que são espaços já de uso tradicional, muitas vezes, né? Como é que ocorreu esse intermédio? Porque eu imagino que às vezes tem que ter uma intervenção educativa para promover a conservação daqueles locais, não é verdade? Perfeita pergunta, e eu não sou, como diz outro, sou muito rogado em responder tentando inventar a história, não. Às vezes até as pessoas comentam comigo, Marco, tu não precisava ter dito isso não. Eu disse, não, eu vou dizer. Um dos nossos calos, no processo todo, era com a geoconservação. Era não, ainda é. Primeiro porque a gente tem que ver a geoconservação de duas grandes formas. Uma é a geoconservação efetiva do monumento natural. Deixá-lo ele de uma forma que com o aumento do número de visitantes naquele local, seja pelo turismo, seja pela educação, ou até mesmo pela pesquisa científica, ele não seja destruído. Porque se ele for, ele não volta mais. Então tem essa questão óbvia e obrigatória. E a outra, a questão da geoconservação, do ponto de vista de sensibilizar a população do quão aquilo é importante, porque você só protege aquilo que você conhece. Então, a primeira, a gente fez pouco ainda. Sou bem sincero e dou a minha mão à palmatória. A gente precisa fazer mais, principalmente nos geossítios. Nós temos muitos geossítios em áreas privadas, que nós estamos trabalhando com o proprietário. Então, alguns estão trabalhando à luz dessa geoconservação, se preocupando no cuidado, com pichação, com lixo, muitas querendo tornar esse local em uma unidade de conservação, para se apoiar na legislação. Então, tem alguns geossítios que o proprietário tem interesse em criar uma RPPN, criar um monumento natural, seguindo os padrões do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O segundo grupo, que é aquele da sensibilização, a gente
partiu de um projeto macro chamado Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó, que é coordenado pela Janaína, pela coordenadora territorial. E esse projeto trabalha com sensibilização dos estudantes e dos coordenadores de cursos e das escolas públicas dos 6 municípios. Então, ela trabalha tanto os alunos do ensino fundamental como alunos do ensino médio, os coordenadores e professores, com palestras, cursos e promovendo feiras de ciência. Esse projeto tem 3 anos, está indo para o final do 3º ano. A gente, por baixo, já atingiu aí em torno de 2.000 pessoas, e essas pessoas são multiplicadoras dessa necessidade de falar da conservação e da proteção desse patrimônio natural. Então, rapidinho, dando um exemplo, tive esse exemplo com uma aluna de 10 anos, onde ela criticou o projeto porque ela dizia que um dos geossítios que ela havia visitado estava sujo, cheio de lixo. Então, a gente rapidamente teve que consertar isso. Quando a gente pensou em consertar, ela disse, mas a gente já resolveu, professor. Nós vamos preparar as placas de sinalização, nós já conversamos com os nossos pais, e nossos pais já conversaram com os amigos dos nossos pais, para a gente não mais levar, e se levar, trazer o lixo quando a gente for visitar o geossítio A, B ou C. Então você veja que uma menina de 10 anos veio me ensinar, um marmanjo velho, tá, como proceder. E a gente readequou parte do projeto em virtude do que essa menina falou. E hoje a gente trabalha nessa dinâmica, porque o projeto ele não trabalha só aulas teóricas. A gente tem a parte prática quando a gente leva os alunos para o geossítio. Tem uma parte extensionista, né, com a comunidade muito forte. Né? Eu acho que é importantíssimo essas ações, porque combina justamente com a percepção da garotinha, né, de ter essa sensibilidade ambiental com o seu território, com uma sensibilidade com o patrimônio que existe ali nas localidades. Então, é essencial. Professor, eu queria colocar, eu acho que vai ser a nossa última pergunta, antes das perguntas de do pessoal que está assistindo a gente. O trabalho da academia, né? Como é que ele está sendo, qual é as principais contribuições que a gente pode dar aí para a construção desse geoparque? Nós temos aí as universidades, os institutos, os grupos de pesquisa, né? Como é que a gente pode, né? E eu queria até colocar um ponto que é mais que eu acho que é tão importante quanto, que é a divulgação científica, mais do que talvez a produção, né? No sentido de popularizar o conhecimento. Infelizmente, a gente hoje está numa situação não muito propícia, né, de valorização da ciência. O professor está mostrando um livrinho aí, né? Qual é o título, professor? Pronto, aqui é um dos produtos de parcerias Geodiversidade na Arte Rupestre do Seridó Potiguar. Pronto. Então, já respondendo sua pergunta, esse é um livro que nasceu na parceria da UFRN, nós do Departamento de Geologia, com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o IFAM. Então, sou eu o autor da Geologia e o Onésimo, autor da Arqueologia. Fizemos um livro para contar a história, não só das pinturas e gravuras rupestres, mas também da tela que esses pintores usaram há milhares de anos atrás, que é a rocha, para explicar como isso pode ser trabalhado do ponto de vista da educação e do turismo. Então, a gente tem todos os nossos trabalhos acadêmicos, né, voltados para o território, sempre buscando ter um produto onde esse produto favoreça com que as pessoas tenham esse conhecimento. Né? Então, tem vários. Esse aqui foi bem antes. Esse aqui serve para a primeira parte do nosso trabalho, os conceitos sobre geodiversidade, geoconservação e geoturismo. Um outro livro bem interessante que pode ajudar na interpretação dessa paisagem e vocês transformarem à luz de projetos de extensão, dando resultados como livros, jogos, cartilhas, tá? Que vai favorecer a levar isso para o ensino fundamental e médio. É esse aqui também, ó. Sim, inclusive é a galinhazinha, né? Nossa. É aqui, ó, paisagens graníticas do Nordeste brasileiro, onde cerca de 40% a 50% desse material
é fruto de trabalhos que Rubson, né, a professora Daniela, o Abner, professor Frederico, que trabalham com essas questões geomorfológicas. Eu estou aqui de gaiato, porque eu ajudei na questão da interpretação das rochas, das estruturas. Essa é uma outra publicação que favorece a interpretação desse patrimônio geológico e geomorfológico que vocês do Instituto Federal, da UFC, e mesmo no Serviço Geológico, pode transformar essa linguagem e levar isso de várias formas, né? Podendo aproveitar editais para projetos de extensão que os institutos, as universidades têm, e começar com isso, trabalhar a questão educacional junto aos 2 municípios do território do Geoparque Sertão Monumental. Então, hoje em dia, nós trabalhamos isso. Então, nós da UFRN, pessoal do IFRN, nós temos uma professora, Ana Paula, que está fazendo um pós-doutorado em Coimbra, lá em Portugal, onde o projeto dela é associar o Museu dos Minérios, do IFRN, aqui de Natal, com o Geoparque Seridó, porque muitos trabalhos de campo são feitos no Geoparque. Então, ela firmou uma parceria com o Geoparque e o produto final do pós-doutorado dela no IFRN é com o território do Geoparque. Ótimo, professor. A gente está quase acabando, né? Agora eu queria deixar o espaço para quem tiver dúvida, colocar alguma coisa para o professor responder, esclarecer. Vai chover pergunta, porque eu já vi algumas aqui. Eu vi, né? Várias. Qual é a similaridade entre... Pronto. Aí Felipe perguntando qual... A professor Felipe perguntando. Então, Felipe pergunta a similaridade que eu vejo entre o Geoparque Seridó com o Serra Monumental. A primeira é o patrimônio geomorfológico. Não que eles são semelhantes, mas que com certeza ele vai ser o destaque em termos da tipologia de patrimônio. Porque uma das perguntas dentro do formulário de autoavaliação é quais são os tipos de patrimônio que o seu representa. E nós fizemos esse levantamento e ficou claro aqui no Seridó que o principal é o geomorfológico. Dos 21 geossítios catalogados, 13, o patrimônio geomorfológico é o principal tipo. Então, com certeza, dos geossítios que vocês inventariaram aí no Sertão Monumental, se não todos, sua maioria vai ser o patrimônio geomorfológico. Então, para mim, essa é a principal similaridade. Outras, obviamente, poderão aparecer no futuro com um trabalho, né? Eu já li o relatório, inclusive, de vocês, do pessoal da CPRM, né? Vi o Luiz Carlos, depois que colocou no site da CPRM, eu rapidamente baixei e fiz a leitura. A questão arqueológica pode estar também associada. Nós temos muitos sítios arqueológicos. Então, a gente acredita que esses 2 exemplos de patrimônio natural e cultural é o que traz maior similaridade. É isso mesmo, mas eu acho que o nosso grande diferencial é o patrimônio geomorfológico. Existe aqui em Mirantes, assim, números que não dá para expressar. Inclusive, já com um roteiro turístico implementado, né, pela iniciativa privada. Né? Pronto, aí a minha pergunta é, nesse roteiro turístico, a iniciativa privada lança a mão da interpretação dessa paisagem? Por exemplo, lança a mão do mirante, você está no mirante natural, e antes de você mirar uma paisagem diferenciada, contar a história de onde você está pisando, isso é um papel do Geoparque. Isso é um papel de nós da área do meio físico, seja geógrafos, geólogos, de fazer essa leitura, interpretar isso numa linguagem e trabalhar em parceria com a iniciativa privada, capacitando os guias, os gestores dessas empresas, em mostrar para o visitante que é tão importante quanto ver a paisagem, mas interpretar aquela que você pisa. Porque você agrega valor, e esse turista ele vai ter uma experiência a mais do que ficar só deslumbrando e dizendo que a paisagem é bonita. Hoje, o turista ele não quer só tirar foto e dizer que a paisagem é bonita. Ele quer saber como, quando e por que aquela paisagem se formou. Então, se nós da área de geociência não conseguimos fazer essa avaliação, interpretação e levar isso para a sociedade, a gente está pecando no nosso conhecimento. E o Geoparque favorece isso. Muito bom, professor. Muito bem lembrado. Na verdade, é isso mesmo, né? A gente tem a visão,
a visão panorâmica, mas ainda não está agregado de valor de divulgação científica, de conhecimento do território, né? Uma outra pergunta, a professora Carol, que é daqui, ela perguntou sobre quais seriam as atividades de educação ambiental que foram mais efetivas. Pronto. E rapidinho... Quando a gente fala de educação... Quase caindo, tá? Quando a gente fala de educação ambiental, vem logo à cabeça fauna, flora, né, reciclagem, questão de uso e reuso da água, mas ninguém fala de educação ambiental quando a gente, por exemplo, quer tratar sobre isso que eu acabei de falar, interpretação do meio físico. Então, muitas vezes a gente deixa de lado coisas básicas sobre que rocha é aquela, que minerais compõem aquela rocha, por que aquela paisagem tem aquela característica e não a outra. Isso está intrinsecamente ligado não só a fatores climáticos, não só a chuva, a vento, mas também ao tipo de material, a rocha. Então, na nossa educação ambiental, a gente se preocupou, no primeiro momento, em trabalhar numa linguagem acessível, conceitos básicos sobre minerais, rochas, fósseis, solo, diferentes tipos de relevo, para que a pessoa saiba onde está pisando. Depois disso, a gente foi para coisas mais clássicas. Então, por exemplo, muitas vezes trabalhar com arte, com pinturas, com gravuras, com maquetes, essas paisagens, onde ele sabe que vão se utilizar de componentes da natureza mais rígidos, porque eles vão querer que sejam mais aproximados, por exemplo, da rocha, né? Para depois a gente entrar naquilo que tradicionalmente já se fala, de reciclagem de papel, dos cuidados com fauna e flora, mas eu acho que tão importante quanto se preocupar na proteção do animal, da planta, a gente tem que proteger a casa onde eles vivem. E essa casa é o território. Mas a gente não foge muito do tradicional, não. Mas a gente antecipa coisas que não é feito na educação ambiental. E aí eu faço muito isso com os meus alunos, e eu brinco com eles. Eu dou um livro de presente para quem me trouxer qualquer livro sobre educação ambiental e que fale, por exemplo, sobre geodiversidade. E você praticamente não tem, né? Salvo livros sobre educação ambiental que o Geoparque Araripe tem, óbvio, porque já é um geoparque, e traz isso, outros livros não trazem. Então eu deixo até esse desafio aqui, de quem tiver um livro de educação ambiental que nele fale sobre minerais, rochas, fósseis, relevo, numa ótica de geoconservação, que me mostre, que eu dou de presente um outro livro. Mas a gente precisa também trazer isso enquanto educação ambiental. E isso a gente faz dentro do território. Ótimo. Talvez aí seja um desafio para quem está assistindo, né, começar a pensar numa publicação nesse sentido. Né? Professor, diga. Alguma colocação a mais? A gente está terminando. Você acha que é necessário abrir uma nova live ou está tudo bem aqui? Vocês que sabem, eu estou aqui tranquilo. Por mim está ótimo, eu só peço desculpa ao pessoal, eu vi algumas perguntas anteriores, a gente pode depois, João, selecioná-las, eventualmente você me passar com o arroba e o nome da pessoa, e eu me comprometo, com certeza, em responder a todos. Eu vi que o Jorge, lá do Rio de Janeiro, fez uma pergunta com relação a essa questão até de educação, né, na escrita, como é que ele pode trabalhar a questão da geodiversidade, justamente falar sobre os elementos da geodiversidade em primeiro momento, tá? E vi outras aqui que não me lembro agora, mas que foram feitas e eu posso responder, tá bom? Mas de minha parte, meu amigo, te agradeço demais, prazerzão poder estar contribuindo com vocês, conte conosco, conte com a parceria. Geoparque trabalha em rede, tá? Então nós temos essa abertura, então o que precisar da gente, a gente está aqui para trocar figurinhas e ajudar vocês. Ótimo, professor. Eu que agradeço. Já está quase caindo, né? Então vai ser um corte bem rápido. Obrigado novamente, né? Até mais. Até outro dia lá aqui ou aí no servidor.